A Marina falou que ela vai fazer acontecer. Foi isso que ela disse. Agora você vai tirar esse médio, tá? Por favor. Isso. Eu vou falar a paz do Senhor. Se fala a paz do Senhor, não estranha, né? Porque lá em Atibaia, a Anice falou paz do Senhor. A equipe toda virou para Débora e falou: vocês são pentecostais? Aí o pessoal da equipe perguntando para Débora: como é que é esse negócio de falar em línguas? A Débora falou: gente, eu não falo ainda. Eu não sei como é que é, eu não falo. Mas tem sido uma experiência ímpar, né? Você vai baixar um pouco esse médio meu, que esse médio me incomoda profundamente, tá? Médios são horríveis, sempre. Morno também, morno, médio, essa coisa toda não presta, né? Ou é quente, ou é frio, ou é agudo, ou é grave. Médio irrita muito, né? Essa semana, o Paulinho falou sobre falar em línguas. Ontem, no período de louvor lá em Atibaia, aconteceu algo que foi surreal. E vocês sabem, eu frequento lá há pelo menos 17 anos, fora o tempo da minha infância. Eu não me recordo, pelo menos nessa fase em que eu vou já com família constituída, assim, de ter visto o que eu vi ontem lá. Nessa semana apareceu um trompetista, não sei de onde ele apareceu, o rapaz toca bem, viu? Aí apareceu o flautista de Ramelim, hein? Então, aí o trompetista foi lá fazer um prelúdio, aí no outro dia apareceu um flautista, hoje tinha uma clarinetista, estava orquestra formada assim, né? Mas ontem o moço foi tocar a flauta e fez um prelúdio lá, uma canção que fala sobre o Espírito Santo, alguma coisa assim, nós acompanhamos. Depois apareceu o moço lá com o pistão dele tocando junto e começou um louvor. O louvor é bem sucinto, porque eles têm pressa, têm pregação e têm atividades, então é uma coisa bem comedida mesmo. Mas, de repente, algo começou a encher o ar ali. Vocês conhecem bem essas coisas, porque aqui nós estamos acostumados a ver. E nós estamos tocando, tá aqui a Kelly, a Marina, o Vitor, a Nice, a Glaucia estava ontem. Não, mas o Paulinho chegou depois. Você sabe, o Paulinho, difícil ele chegar no começo do louvor assim, isso é notório, né? Não sei porque eu falei isso agora. Mas naquele momento, e eles estavam cantando sentados, mas estávamos cantando Aclame o Senhor, era a terceira, havíamos cantado um hino, que eu não lembro qual foi, Seja Engrandecido, Aclame ao Senhor, e de repente a coisa foi ficando tão intensa, que o moço estava dirigindo, ele falou: gente, vamos ficar em pé. E as pessoas, mas não foi aquele ficar em pé assim, segurando na cadeira. As pessoas que já estavam cantando todas, elas pularam nos bancos e ficaram em pé imediatamente. Como, é verdade ou não é, Kelly? Está aqui a Kelly, como se estivessem esperando pelo momento de adorar a Deus em pé naquele lugar. Eu quase comecei a chorar no piano, porque eu vejo essas coisas aqui, mas lá eu nunca tinha visto desse jeito. É difícil encontrar gente levantando mão lá, muito difícil, mas tem gente que não resistiu, né? Havia uma unção de Deus lá. Nós temos que mentorear algumas pessoas da equipe, né? E uma das pessoas que me coube mentorear é um pastor, líder de louvor numa igreja lá em Uberlândia. Fica muito complicado, né? Mentorear um pastor. E eu falei para ele: vamos fazer aqui uma troca de experiência. E ele, que é de uma denominação tradicional, falava assim para mim sobre o louvor. Ele estava cantando ontem, ele falou assim: caiu uma unção de Deus nesse lugar hoje. É um homem que canta lá, quanto tempo o Júlio canta lá? Sei lá, décadas que ele já canta lá. Todos que estavam ali sentiram que houve algo diferente para a glória do Senhor, né? E Deus me deu o prazer de estar participando daquele momento junto com eles. Tem uma foto que está rolando aí É uma foto não autorizada. Vou ter que marcar uma reunião de conselho e nós vamos ter que conversar com o Vitor depois sobre aquilo, tá? Mandaram colocar aquele repolho vermelho na cabeça. Aquilo é muito quente, aperta horrores a cabeça da gente, mas mandaram colocar paciência. Tirando a fantasia, que era bizarra, o musical era bonito, muito bonito. É um musical comemorando os 60 anos da Palavra da Vida no Brasil. E eu não sei muito bem por que mandaram colocar aquela roupa, só mandaram colocar, eu só obedeci e pronto. Melhor não discutir muito.
Eu quero compartilhar alguma coisa da palavra de Deus. Semana passada nós estávamos estudando sobre virtudes. Virtudes que nós devemos desenvolver em nossa caminhada para sermos dignos da vocação que Deus nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos como Cristo. Pouca coisa, né? Para sermos como Cristo. Mas para isso devemos nos esforçar diligentemente para desenvolver algumas virtudes. E eu convido você aí a Efésios capítulo 4, que vai ser o nosso texto base, depois nós vamos passear por alguns outros textos, tá bom? Eu vou pedir hoje um auxílio aqui, como é que nós vamos falar isso? Enfim, na hora, a gente vai fazendo assim, não deu tempo de preparar nada lá. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos orar? Eu gostaria de pedir que uma pessoa que for tocada por Deus, levante-se no seu lugar e ore pela palavra que será dita agora. Ore bem alto, por favor. O Senhor vai tocar alguém aqui. Amém. O versículo 3 de Efésios 4, para mim, é o objetivo final, o propósito final de Deus para nós. A preservação da unidade no Espírito, a unidade do Espírito no vínculo da paz. O objetivo de Deus para nós é que aprendamos a andar em paz dentro das nossas relações. E esta paz é promovida pelo Espírito Santo. E tem que ser assim, porque a Bíblia diz que é pela igreja que a sabedoria e a grandeza de Deus serão conhecidas. Então é necessário que a igreja esteja equipada, azeitada, e que a massa que é a igreja, essa massa esteja bem uniforme, para que ela possa ser de fato aquilo que Deus propôs que ela seja. Amém? Agora, empurrar carro na descida é fácil. Acho que, bom, quem aqui já empurrou o carro para pegar no tranco, sabe. Na descida é moleza. Mas empurrar carro na subida não é tão fácil, mesmo quando é uma subida pouco íngreme. Alguém já tentou empurrar? Uma vez, eu tinha 19 anos, acho, nós fomos levar, eu, meu cunhado, Samuca e não sei quem que era outro. Era o Zé Andretta. Nós tínhamos um retiro lá em Bragança Paulista. Aí o avô do Gustavo emprestou a Kombi, ele tinha uma Kombi, e ele sempre prestava a Kombi. Como nós tínhamos que fazer a comida, levamos todas as coisas na Kombi lá para Bragança, e o meu cunhado dirigindo, né? E vamos a Bragança e tínhamos que abastecer a geladeira tudo na véspera do retiro. E tinha que ser de madrugada. E voltávamos pela Fernão Dias. E quando chega lá na Terra Preta, que é perto de Mariporã, começa uma subida que não tem mais fim. E lá na subida, o meu cunhado achou estranho que o ponteiro da gasolina marcava 3 quartos quando estávamos indo e continuava marcando 3 quartos quando estávamos voltando. E não era o milagre da multiplicação, era um marcador quebrado mesmo. A gasolina da Kombi acabou. 1h da manhã na Fernão Dias, lá no retão que sobe lá. E éramos 4 para empurrar uma Kombi, ainda bem que estava vazia. Não é fácil, não. Aí parou uma outra Kombi, suspeitíssima, né? E eles venderam uma gasolina lá para a gente a preço de ouro, óbvio, né? Que foi o suficiente para a gente chegar no topo assim, e depois o Edson desceu na banguela, nas curvas da Fernão Dias, e eu pensei, Senhor, eu não sei se era pior morrer um acidente de automóvel com um tiro na cara de bandido, o que era pior, né? Mas eu estou vivo até hoje, graças a Deus, eu pensei que a coisa ia ficar pior ali. Empurrar na subida não é fácil, requer muito esforço. E quando Paulo fala
para nos esforçarmos para preservar a paz, e quando ele fala que esse esforço tem que ser diligente, com empenho, com denodo, é porque ele reconhece que não é fácil preservar a paz. Não é natural. Não é nossa tendência. Nossa tendência é quebrar o pau. Se fosse fácil, não precisava escrever para a gente se esforçar para manter o vínculo. Quebrar o vínculo é muito fácil. Deus não chama a gente para quebrar vínculo. Deus manda a gente para se esforçar para diminuir as diferenças. Porque isso é que gera caráter. E aí, então, vem as características da vocação, né? Para isso, nós devemos desenvolver essas 4 características: a humildade, a mansidão, a longanimidade e o perdão. Nós chamamos aqui o suporte, né, de perdão. Então, fica claro para mim também, quando eu leio esse texto, que o Espírito Santo dá uma importância ímpar para este relacionamento no plano horizontal. Nós damos muita importância, e na verdade nós queremos justificar tudo que fazemos, dizendo assim: minha relação com Deus está boa. Se eu resolver minha relação com Deus, eu confesso os meus pecados, eu faço a minha devocional todo dia, eu frequento a igreja, eu vou no curso do pastor pela manhã, eu vou na reunião de oração à noite, eu faço visita. Então eu penso que se eu estou fazendo essas coisas aqui, eu estou agradando a Deus plenamente. Mas isso não é necessariamente verdade. Eu estou cumprindo uma série de definições que Deus determinou para nós. Mas Deus se importa mesmo é com esta relação aqui, nesse plano horizontal. Como é que eu posso dizer para alguém, para esses meninos aqui, ó, vamos lá na minha igreja, vamos lá conhecer a igreja, se eu vivo jogando pedra em todo mundo aqui dentro? E isso foi tão marcante. No domingo retrasado, após acabar a semana e o almoço, passou uma velhinha por mim e pela Anice, lá na porta da sede da Palavra da Vida. A velhinha falou que ela frequenta a Palavra da Vida desde colocar a pedra fundamental, e pelos cabelos dela eu acredito. E ela é de uma igreja X aqui, que eu não vou mencionar porque não vem ao caso. Mas, de repente, ela começou a falar assim: vocês têm que visitar a minha igreja. Vocês têm de ir à minha igreja. A minha igreja é a melhor igreja do mundo. E eu fiquei olhando para ela. Eu sei que, né, eu tenho alguns alunos que são dessa igreja, eu sei, o menino lá queria sair da igreja porque achava que o pessoal não tinha compromisso nenhum. Mas ela falava desse jeito: a minha igreja já fez esta obra, a minha igreja já abriu trabalho não sei aonde, a minha igreja foi responsável por abrir igreja aqui em Atibaia, a minha igreja fez isso, a minha igreja tem não sei quantos membros, a minha igreja é a melhor igreja do mundo. E a gente fala assim: não vá à minha igreja. E eu fiquei pensando naquela velha. Quando a gente não desenvolve esta linha, a gente não tem muito o que dizer para as pessoas. Eu faço a minha devocional com Deus lá no meu quarto, está muito bom lá. Esse movimento ganhou nome já. E muitas pessoas têm colocado na internet textos sobre isso. Você já ouviu o termo desigrejado? Desigrejado é uma palavra que foi criada para um grupo de pessoas que não se sentem bem em igreja alguma. É mais ou menos como um monte de veterinário que eu já ouvi falar que prefere lidar com animal a lidar com gente. Então, por isso, não foi fazer medicina. Então, já que a igreja é um lugar tão complicado, eu prefiro não ser de lugar nenhum. Porque a igreja tem gente chata, a igreja tem gente fofoqueira, porque tem pecador, porque tem hipócrita, porque tem orgulhoso, porque tem gente louca. E tem mesmo, gente, tem tudo isso aí. Né? Mas, na verdade, esse argumento não é o verdadeiro argumento. O argumento é que tem gente chata e eu não estou a fim de me preparar para lidar com essas pessoas. A verdade é que tem gente orgulhosa e eu não estou disposto a lidar com essa pessoa. A verdade é que tem gente muquirana e eu não quero lidar com muquirana. Tem fofoqueiro e eu não estou afim de lidar com fofoqueiro. Eu não estou afim. Então, eu prefiro ficar recluso. Mas essa não é a vontade de Deus, porque uma igreja dividida jamais conseguirá mostrar para as potestades a glória da sabedoria do Senhor. O assunto é igreja.
Não tem nada que Deus ame mais do que a igreja. A Bíblia fala que Jesus abriu mão da sua glória. E ele se sujeitou a viver entre nós. E ele experimentou coisas que, como Deus, ele nunca experimentaria. Frio, talvez fome, sede. Obrigado, Levi. A Bíblia fala que Jesus experimentou da pobreza. Jesus passou pela rejeição. Jesus passou pela calúnia. Tentaram jogar pedra nele 2 vezes. Jesus passou por toda aquela angústia da morte, todo aquele vexame e aquela vergonha. E a Bíblia fala que ele fez isso pela igreja. Pela igreja. Por isso que se fala em Efésios capítulo 5, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a. O amor que o marido deve dar à sua esposa deve ser da categoria de dar a vida por ela. Jesus morreu por mim, é verdade. Só que, mais do que isso, Jesus morreu pela igreja, porque ele amou a igreja. Agora, como é que eu vou dizer que a igreja não presta? A quem você acha que eu estou ofendendo? Porque quando eu digo que a igreja não vale a pena, o que eu estou dizendo é que Jesus perdeu o seu tempo. Nada vale mais para Jesus do que a igreja. Vou repetir, eu não tenho medo de dizer isso. Nada vale mais para Jesus do que a igreja. Por isso que ele a chama de noiva. E ele está vindo para buscar a noiva, para estar para sempre com ele. Então, meu querido, quem aqui é a igreja do Senhor? Deixa eu te contar uma novidade. Deus não abre mão desse relacionamento. E nem nós devemos abrir. Ninguém está dispensado desse nível. Por isso que eu falo para vocês, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja, vem mesmo, porque é isso que Deus quer ver. As pessoas interagindo aqui e louvando a Deus em unidade, né? E Deus, na sua sabedoria, criou que nós, seres pecadores, convivêssemos com as nossas dificuldades, porque dizem provérbios que assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o seu amigo. Deus permite que nós convivamos com as nossas dificuldades aqui dentro, ou em qualquer outro lugar, porque por meio desses confrontos, nosso caráter vai sendo formado. Deus quer formar o caráter. E quando eu decido, que eu tenho um problema com a Derlan, eu sempre tenho problema com a Derlan, né? Vocês já perceberam, né? Então, a Derlan mas onde você estiver, eu vou te encontrar aqui, tá? Não tem jeito. Então eu arrumei um problema com coitado da Derlan, né? Eu arrumei um problema com a Derlan. Aí eu decido assim que ele é tão chato, que eu decido que eu não venho mais aqui porque eu não quero mais encontrar. 2 coisas acontecem. Primeiro, que eu não aprendo a desenvolver minha paciência para com a chatice dele. Porque eu preciso ser liberto disso. Segundo, que eu não ajudo a Adelan a ficar menos chato, confrontando na sua chatice. A saída do desigrejado é a saída fácil, mas não é a de Deus. É mais ou menos como você ter 2 filhos brigando, em vez de colocar um em cada quarto, põe os 2 dentro do mesmo quarto e fala, se acertem aí. E tranca a porta. E joga a chave fora. Então sairão daí quando tiverem se acertado. Alguém já fez isso aqui? Não. Então, eu quero falar um pouco sobre humildade. Eu estava aqui só introduzindo, porque a primeira característica que ele apresentou aqui, a primeira virtude, é a humildade. Quem já ouviu falar em Charles Haddon? Não, né? Tá. E quem já ouviu falar em Charles Haddon Spurgeon? Spurgeon. Todo mundo ouviu falar. Spurgeon é um dos maiores teólogos que... Não está vivo não, né? Já faz tempo não, né? Eu não sei a data. Mas, enfim, tem muita coisa boa dele escrita. E eu quero começar com a definição de humildade dada por Spurgeon. Então, eu vou pedir para a Glaucia escrever ali, tá bom? Não haverá acentos. Já me avisaram que é para não ficar corrigindo. Tudo bem. Humildade. Pode abrir aspas também, viu? Porque não sei se tem aspas aí. Escreva lá. Humildade é pensar menos de si mesmo
Sério, tem alguma coisa aí já? Não. Isso, só uma, não precisa de mais não. Tá indo lá, Glaucio? Não tô vendo nada, não. Não, eu quero que escreva. Eu quero que apareça aqui atrás. Ela tá escrevendo, não tá pronto. Isso, obrigado. Humildade é pensar menos de si mesmo, vírgula, e pensar menos em si mesmo. Enquanto ela digita lá, repita comigo. Diga assim: humildade é pensar menos de si mesmo e pensar menos em si mesmo. Isso não é um versículo bíblico, tá? Mas essa é uma colocação de um teólogo reconhecido e grande estudioso da Bíblia. Eu acho que é fácil entender a primeira parte, né? É pensar menos de si mesmo. Que isso tem a ver com humildade. Acho que não fica dúvida para ninguém, né? Afinal, nós entendemos que a soberba sempre aparece quando nós começamos a pensar que nós somos mais do que os outros, que nós somos melhores do que os outros, que nós estamos acima dos outros, e isso tudo se configura como prepotência, como soberba, ao menos em si mesmo, viu? Não de si mesmo, em si mesmo. Olha, a gente vai treinar melhor da próxima vez, tá? Meu Deus do céu. Esse teclado é louco assim mesmo? Ok, a Marcela está dando um tutorial para ela lá. Ninguém tem dificuldade para entender que humildade é pensar menos de si mesmo. Mas eu fiquei pensando, por que que pensar menos em si mesmo se relaciona com a humildade? Fábio, isso aí não tem mais a ver com egocentrismo? Que eu penso muito em mim, eu sou egocêntrico, eu sou egoísta. Mas não, por que isso tem a ver com humildade? E eu entendi o seguinte, provavelmente o que ele está querendo dizer aqui é que quando eu penso muito em mim mesmo, eu desenvolvo a noção de que aquilo que eu sou e aquilo que eu faço é muito mais importante do que os outros. Minha mãe vai se lembrar de uma pessoa que nós conhecemos em outra igreja. Se você estivesse falando sobre a salada que você comeu na semana passada, a moça virar e falar, não, porque ontem eu fiz uma salada assim, 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 assim. Se você falasse, olha, nós passei em frente a uma loja de automóveis e o carro custava tanto, não, porque o meu carro, blá, 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 blá. Se você falasse sobre o jogo de futebol da Taça São Paulo, não, porque o meu time ontem, e tudo, qualquer assunto que você comentasse, a pessoa dava um jeito de falar de si mesmo e das suas coisas. Já conheceu alguém assim? Sou eu aqui, viu? Tá falando de mim aqui. Tô brincando, talvez. Toda vez que eu penso em mim mesmo mais do que nos outros, no fundo, o que acontece é que eu julgo que o que eu faço é mais importante do que os outros. E isso é falta de humildade. Porque a humildade me obriga a reconhecer o que você faz como tão importante que aquilo que eu faço. A humildade me obriga a reconhecer a sua pessoa tão importante quanto a minha pessoa. E, portanto, eu não tenho que ser o centro de nada. Então, talvez tenha sido por isso que Spurgeon tenha colocado dessa forma, né? Humildade é pensar menos de si mesmo e menos em si mesmo, né? Quando eu coloco em prioridade o meu interesse, qual é a consequência disso? Eu passo a exigir que todos ao meu redor deem aos meus interesses a mesma importância que eu dou. Quando eu coloco as minhas atividades acima das suas atividades, eu exijo que você devote atenção àquilo que eu estou fazendo. E se você não fizer, eu vou ficar chateado com você. Qual é o problema disso? O problema é que se eu pensar assim, o Pedro Paulo pensar dessa forma, o Pedro Diogo pensar, se cada um pensar dessa forma, nunca haverá a unidade do espírito, porque cada um estará preocupado com o seu umbigo, que é mais proeminente do que os outros. Mas o objetivo de Deus é que nós nos esforcemos diligentemente para preservar a unidade. Então, em nome de Jesus,
A única pessoa que importa aqui é Jesus. E ele usa as suas ferramentas como ele quer. E acabou. O meu ministério não é mais importante que o seu. Eu estou passando por umas lições que eu já conhecia. Mas, para ilustrar, né, nós estamos na equipe lá em Atibaia com 70 pessoas, mais ou menos, na equipe. Elas são divididas por setores. Setor de esporte, setor de criança, de adolescente, e tem a turma do programa. O pessoal que trabalha no programa é o pessoal que canta, que faz teatro, que faz cantata. Esse pessoal só aparece na hora do microfone. Eu estou nessa equipe também. Geralmente são os mais velhos da equipe. Tem poucos jovens ali. São os mais maduros e são de confiança, porque tem que cantar, porque tem que tocar, porque tem que ensinar, e não é todo mundo que tem a mesma habilidade. E é curioso como esse pessoal do programa, às vezes, é mal olhado pelo restante da equipe toda. Porque a tendência nossa, eu canto, eu não preciso varrer, eu não preciso trocar fralda de bebê lá no berçário, eu não preciso ficar na piscina das 2 às 5 horas ali, olhando os outros, porque eu não posso descer na água, eu só posso ficar olhando, eu não preciso ficar tomando sol na cabeça enquanto jogo futebol, eu posso cantar, eu fico ensaiando, eu faço o que eu gosto de fazer. E a tendência é as pessoas... A primeira tendência é o sujeito do programa se achar melhor do que os outros por causa do trabalho que ele, de fato, realiza lá. E a Anice foi convidada para tratar alguns confrontos desse tipo lá. E a reverberação dessa atitude é que o restante da equipe, quando vê aquela posição do cantor ali, é a própria equipe rejeitar a turma do programa. Fala, eles são nojentos, eles são metidos, eles são isso, eles são aquilo. Mas Jesus ensinou o contrário. Jesus sempre ensinou o contrário. Então eu queria comentar com vocês algumas propriedades da humildade, né? E por que ela é tão importante para nós. Vou ler 3 textos com vocês, vou começar em Lucas. Eu estou ensinando hoje, e de fato não estou com tanta pressa não, viu? Mas estamos em Lucas capítulo 18. Eu vou ler apenas 3 textos. (18, 14). É aquela famosa parábola do fariseu e do publicano que foram orar no templo, né? E Jesus disse no final do versículo 14, aliás, no versículo 14, Jesus disse que o publicano desceu justificado para casa, e o fariseu não. E como é que termina o versículo? O que foi que Jesus ensinou? Todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será... Vai comigo para Provérbios 28. Provérbios 28. Provérbios 28, 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará. O conceito aqui é o seguinte: a pessoa que reconhece o seu erro e confessa é humilde. Soberbos têm dificuldade para aceitar que erram, que têm defeitos. Pessoas humildes reconhecem que fracassam às vezes, né? E essas são as que alcançam misericórdia. Provérbios 16, 18. O que diz aí? Obrigado. Apesar de eu ter problema com a Derlan, ele traz água para mim e eu com brasas vivas na minha cabeça aqui. A soberba, o que diz 16, 18? A soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Juntando esses 3 textos, eu posso afirmar 2 coisas sobre humildade. Então eu vou pedir para a Glaucia escrever a primeira lá. Gente, todo mundo intercedendo aqui, agora vai dar certo. Vamos lá. Fernando sabe interceder como poucos. Levanta a mão lá, Fernando, para ela. Isso. Vamos lá. Humildade, pode pôr letra aí. Humildade alegra o coração de Deus e o torna propício a nós. A humildade alegra o coração de Deus. Gente, nós estávamos cantando outro dia lá e tinha a palavra transgressão, e o coro canta tem a letra no fundo, né? E a palavra é transgressões, e alguém digitou transgressões com C cedilha. E na hora que eu estava lendo, eu quase perdi a nota, esqueci o que era para cantar. Eu fiquei lembrando, o que fizeram ali
Perfeito. A humildade alegra o coração de Deus e o torna propício para nós. E aí, na linha de baixo, a falta de humildade produz a desaprovação de Deus. A falta de humildade produz a desaprovação de Deus e conduz à ruína. Eu não vim aqui fazer uma ameaça, eu vim contar uma propriedade da humildade. Não vim falar para você, olha, se você for humilde, acontece isso. E se você não for, toma cuidado. Não vim te falar isso. Hoje eu vim te falar o contrário. Eu vim falar assim, a humildade sempre vai alegrar o coração de Deus. Poucas coisas alegram tanto o coração do Senhor como uma pessoa humilde. A consequência natural é que eu não posso ser aprovado se eu guardar a soberba no meu coração. E a consequência disso é que os projetos vão ruir na minha mão. A Bíblia tem inúmeros casos em que a soberba foi decisiva. Você pode começar falando de Lúcifer sendo expulso da presença de Deus por causa da soberba. Teve um rei chamado Herodes, que morreu fulminado imediatamente. Alguém lembra por que ele morreu fulminado? Ele estava fazendo um discurso e as pessoas começaram a elogiar. Isso, voz de Deus. O que Herodes fez na hora? Ele ficou cheio de soberba, porque compararam o seu discurso com a voz de Deus. Ele se sentiu como Deus ali falando. Fulminado imediatamente. E nem era judeu, nem cristão, era ímpio. Morto. Né? Nabucodonosor, 7 anos de loucura. A palavra de Deus fala que ele passou 7 anos ruminando, afastado da convivência dos homens, porque um dia ele olhou para aquela cidade toda e falou, eu que fiz isso, eu sou demais, eu sou como Deus. E Deus falou, passou de você o reino. E durante 7 anos ele ficou se comportando como um animal irracional, até que um dia ele olhou para cima e reconheceu que de Deus vem o poder para fazer as coisas. E aí ele voltou qual seria a palavra certa? A sanidade, a normalidade, né? Esse mesmo fariseu de Lucas, capítulo 18, que começa a orar e agradecer a Deus porque ele era melhor do que o outro, mas não foi justificado. Teve um rei que achou que tinha o direito de se comportar, não sei se o nome dele é Uzias. Ele vai ao templo e começa a sacrificar. O sacerdote vai confrontá-lo, fala, rei, você é rei, mas você não é sacerdote, você não tem esse direito. O rei manda prender o sacerdote e imediatamente brota a lepra na testa. Aquele rei foi afastado do reino, da cidade, e passou até o último dia da sua vida morando fora numa casa. E há inúmeros exemplos de que Deus condena a soberba. Né? Tem um versículo em que Deus fala assim por meio do profeta, o homem para quem eu vou olhar é a este, aquele que treme da minha palavra. Quando você escuta a palavra do Senhor, quando você estuda a palavra do Senhor, você treme diante dela? Ele fala, o homem para quem olharei é este, o que treme da minha palavra. O que Deus está dizendo é que ele exige respeito e reverência incondicional à sua palavra, porque é Deus que está falando. Deus está falando, a gente tem que fechar a boca. Tem que fechar a boca. Complicadíssimo isso para nós, né? Então, na verdade, olha só, o orgulho me leva a dizer assim, a ler a Bíblia, por exemplo, e falar, Deus, o Senhor está falando assim, mas eu não quero isso, eu vou fazer o que eu quero. E eu acabo de descobrir que o orgulho está associado, primeiro, ao ego, porque eu me torno mais importante do que os outros. E, em segundo lugar, a rebeldia, porque eu me recuso a fazer o que Deus está mandando. E como você pode perceber, começa a se formar uma teia. Agora, onde há rebeldia, onde há orgulho, onde há egolatria, nunca haverá unidade. Porque o abismo chama outro abismo e as peças vão se juntando. Analogamente, se eu aprendo a ser humilde, isso vai criar alteridade
E quando eu começo a olhar mais para o outro, e me preocupar mais com o outro, eu começo a acatar os ensinamentos do Senhor e começo a colocar em prática. Isso me leva à obediência. Obediência, alteridade, humildade vão produzir entre nós o efeito que o Senhor quer, a preservação da unidade no vínculo do Espírito. E é assim que as trevas são envergonhadas, o mundo é confundido. E eu posso dizer para os outros, a minha igreja é a melhor que existe. Essa semana nós conhecemos um pastor, ele vai contando casos, mas acho que eu estou meio imitando ele, assim, viu? E aí, quando você vê, ele falou 1h30 contando caso, e era daquele estilo meio Windows, que vai abrindo janelas, e depois ele até esquece, por que eu estava falando isso mesmo? Mas ele conta, ele veio de um berço metodista, e depois não sei como ele foi parar numa igreja menonita. Amor, se eu estiver falando mentira, você me corrige aqui, porque na verdade não é mentira, é engano, tá? Porque tem muita informação, muita história contada, eu estou misturando a maioria delas. Essas dessa semana? A Anice mandou avisar que as pregações que ouvimos lá estão lá no laptop. Se você quiser ouvir pregação de Palavra da Vida, é só pegar ali. Marcela vai disponibilizar. Esse pastor sai de uma igreja metodista e assume uma igreja menonita. Os menonitas são uma denominação que se formou com russos, ucranianos, alemães, alguma coisa assim, né? E eles são muito fechados. Os alemães especificamente têm assim a tendência de só formarem os seus clãs ali, e é muito difícil entrar, ao ponto de que ele entrou nessa igreja, havia pouco mais de 60 pessoas só, e depois de 10 anos havia crescido apenas 7 pessoas na igreja, porque foram as que nasceram. Eles não evangelizavam ninguém, eles não queriam saber de visitantes na sua comunidade. Diz que quando entrava alguém diferente no culto, eles olhavam assim, torto, perguntavam quem é esse cara. E o pastor, ele mesmo, ele foi pastor da igreja e só foi admitido como membro mais de um ano depois, porque ele não tinha sobrenome alemão. Ele era pastor da igreja, mas não podia ser membro dela. Foi difícil quebrar o protocolo. Eu não sei há quanto tempo ele está pastor naquela igreja, perdi a conta, não gravei o número, não sei se vocês gravaram. A igreja dele hoje tem cerca de 500 membros. Depois que ele ensinou a igreja que tem que investir em missões, que tem que abrir a porta, que tem que sair, tem que acolher. Mas a cultura alemã muito fechada, pessoa que fala diferente, pessoa que pensa diferente, que come outra coisa diferente, eles não queriam saber. Isso lá no Paraná. Então hoje é uma igreja menonita que tem quase 600 membros e que está crescendo. Ele pegou com 60. Então, a humildade é a propriedade que vai me ensinar a acatar os conselhos, seguir as orientações, aceitar, até quando houver bronca, tem que aceitar de vez em quando, né? E isso vai me deixar numa posição favorável diante de Deus e dos homens. São propriedades da humildade. E eu queria mostrar algumas características, tá? Vou te convidar, vou te mostrar 3 características da humildade. Tudo isso que eu estou falando foi comentado pelo pastor Darcy na semana retrasada. Eu só coloquei algumas palavras que eu vi, alguns exemplos que eu vi nesta semana, né? Ao longo da semana, mas eu não estou acrescentando texto nenhum, não. Tiago, capítulo 1, vou te convidar ali, né? 3 características da humildade, e a Glaucia já vai escrever ali. Tiago, capítulo 1, versículo 16, versículo 17. Pode pôr outro slide aí, viu, Glaucia? Esse aí vai ficar pequeno, não vai caber tudo aí, não. Vamos ler lá? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A primeira coisa que eu queria que você soubesse, e a Glaucia vai escrever ali, a humildade reconhece que Deus é o responsável pelas nossas acertadas realizações. Falei muito rápido? A humildade reconhece que Deus é o responsável pelas nossas acertadas realizações.
Quantos aqui já fizeram alguma coisa na vida que deu certo? Um pão, uma prova, um negócio que deu certo. Deixa eu te contar uma novidade. Foi Deus que te deu graça para isso. Nada do que nós fazemos e que dá certo vem de nós mesmos. A gente se esforça, a gente se prepara, a gente estuda, a gente faz a nossa parte, evidentemente, mas o sucesso sempre vem de Deus. E o humilde reconhece isso. Ele jamais atribui assim. Você é bom no seu trabalho? Derlan, quem te abriu a vaga lá no emprego? Foi Jesus. Você é bom no que você faz, na sua empresa, no seu negócio? É Deus que te abençoa. Você exerce um bom ministério na igreja, ele frutifica? É Deus que está abençoando. Não é nosso mérito, não é mérito de nenhum de nós aqui. A humildade me força a reconhecer que se alguma coisa boa aconteceu, foi Deus que abençoou. Deus que abençoou. Se Deus tirar os olhos de nós por um segundo, a gente desaparece. A verdade é essa. Nós não escapamos um segundo, uma fração de segundo, debaixo do olhar de Deus. Ele está cuidando de nós o tempo todo. Você pode sugerir. Mas eu ia lá. Ele está com vontade de pregar aqui. 1 Coríntios 4:7. Eu ia falar agora, né? Enfim, é o ponto. Ele está de ponto lá. Ele deixa, perdeu. 1 Coríntios 4:7. E no caso da carta aos Coríntios, não era o assunto quem tinha mais dinheiro, quem pegou. O assunto aqui era espiritual, dentro da igreja mesmo. Olha lá. Quem é que te faz sobressair? 1 Coríntios 4:7. Lição de casa, decorar os livros da Bíblia, a ordem deles todinho para semana. Você não está fazendo nada mesmo essa semana, tá? Então, quando você fizer o seu stream, faz isso também. E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se eu não tivesse recebido? Então, Deus é tão gracioso que Ele nos dá talentos, Ele nos dá habilidades, e é Ele mesmo quem opera essas habilidades para que elas surtam um bom resultado, mas a glória é sempre do Senhor, nunca é nossa. E é por isso que eu não tenho que me considerar melhor do que ninguém, porque eventualmente uma música saiu melhor ou saiu boa. Foi Jesus, foi sempre Jesus. Sempre foi Jesus. A gente, o Nau e eu conversávamos, a gente sempre desenvolveu o hábito de conversar sobre renovação e essas coisas, e nas conversas é frequente a gente reconhecer, né? Que a gente ensaia tanto, né? Nós passamos madrugadas ensaiando aqui, o Andercinho, o Edu, o Nau e eu, a gente ensaia todas as madrugadas, vocês não fazem ideia de quanto que a gente ensaia. Mas chega na hora, dá certo. Só pode ser a graça de Deus. Não há espaço para orgulho. E não pode mesmo, né? Por isso que em Tiago ele fala, não vos enganeis. Quando eu começo a achar que eu sou capaz, que eu posso, que eu realizo, que eu faço, que eu aconteço, eu começo a me enganar, ou enganar a mim mesmo. É auto-engano. A bênção vem sempre do Senhor. Então, eu não tenho que olhar para baixo quando eu olho para o meu irmão. Eu tenho que olhar reto e todo mundo olhar para cima. Porque o Senhor é que tem nos abençoado. Amém? A segunda característica da humildade, Romanos 12:3. É um antes de Coríntios. Doze, 3. Nós vamos ler aqui. Ele fala assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A Glaucia vai escrever ali essa frase. A humildade é aceitarmos de maneira madura a posição que Deus nos designou. A posição que Deus nos designou. Você pode repetir comigo? Vamos lá? A humildade é aceitarmos
de maneira madura a posição que Deus nos designou. Essa expressão, não pense de si mesmo além do que convém, significa considerar-se além ou acima do lugar que a gente de fato ocupa. Eu acho que eu sou mais do que eu sou na verdade, né? Quando uma pessoa começa a pensar sobre si mais do que convém, geralmente ela faz isso porque pensa que foi seu braço que conquistou tudo que ela tem e que por seus méritos ela chegou aonde chegou. Só que ela se esqueceu, então, de que tudo veio de Deus, né? E olha como é que Paulo fala. Segundo a graça que me foi dada, ou pela graça que me foi dada. Paulo não está falando assim, olha, vocês têm que respeitar a minha autoridade de apóstolo, e eu, como apóstolo, estou ordenando aqui a vocês que não pensem mais do que convém. Ele está falando assim, olha, eu recebi a graça para dizer isso. A graça de ser apóstolo, é disso que ele está falando. E o próprio Paulo reconhece que ser apóstolo era uma graça que Deus tinha dado a ele. Nem Paulo achava que era apóstolo por mérito, mas porque Deus abençoou para isso. E de acordo com essa graça, então ele fala, não pense mais do que convém. E isso é ser maduro. Pensar com maturidade. Você ocupa uma posição em Cristo, não é mérito seu, é obra de Deus, e você não precisa se esforçar para manter isso, porque Deus já te concedeu. Você não precisa brigar, você não precisa mostrar para os outros, você não precisa bater o pé para fazer questão de ser respeitado por isso. Deus já te colocou nessa posição. Com maturidade, entenda o seu lugar, apenas isso. Ok? Então, quando eu penso mais do que convém acerca de mim mesmo, eu começo a achar que eu tenho direito de tomar decisões à revelia de qualquer outra pessoa. Porque eu cheguei até aqui, ou porque eu me enxergo melhor do que os outros, ou porque eu me considero acima dos outros, então eu não preciso pedir opinião, eu não preciso explicar o que eu estou fazendo, eu posso fazer o que eu bem entender, porque eu não devo nada a ninguém. Só que num corpo, nós estamos todos juntos. É muito interessante, né, que a mãe de Tiago e João um dia chegou para Jesus e falou, Jesus, quando o Senhor vier no seu reino, o Senhor pode colocar um filho, Tiago e João, né, a cada um dos seus lados? Jesus só tinha dois lados, né, não tinha jeito. Pensando acima do que convém sobre os filhos. E acho que os filhos concordaram também. Eu acredito que eles tenham concordado. Gerou uma bagunça, uma indignação generalizada dos outros discípulos. Quem é essa mulher agora para ficar sugerindo? Por que que o Tiago, João, à direita e à esquerda de Jesus e nós? Lá na Berlinda. Então, quando a gente começa a pensar acima do que convém, a gente começa imediatamente a promover a segregação. O objetivo de Paulo, o objetivo de Deus, segundo Paulo, é a preservação da unidade no vínculo da paz. A unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, todo mundo baixando a bola. Todo mundo baixando a bola. Todo mundo baixando a bola. E o João, ele é chamado de apóstolo do amor. Mas um dia, quando ele viu que Jesus foi rejeitado numa cidade, aquele amor aflorou de uma forma inesperada, né? Jesus, se o senhor autorizar, eu mando chover fogo do céu agora e queimar a cidade toda. Quem era o João para achar que... E sabe qual foi a resposta de Jesus? Você não sabe de que espírito você é. O que Jesus estava falando, ó, não é Deus que está te falando isso não, hein? Mas eu sou seu discípulo. Baixa a bola aí. Não te chamei para jogar fogo em ninguém. Quem você está pensando que você é, João? E o próprio João, na terceira carta, encontrou um outro também, um tal de Diótrefes. João queria visitar uma igreja lá e tinha um líder lá, um tal de Diótrefes, que impedia João de se achegar. Por algum motivo ele fazia oposição a João. E as pessoas que eram simpatizantes dos ensinos de João eram expulsas da igreja. Está escrito lá em 3 João, versículo 9 e 10. Ele não contente com não receber João e seus ensinos, ainda estava expulsando da igreja os que acolhiam as palavras de João. Uma igreja assim não tem como ser vitoriosa. Então, João experimentou muito bem, né, o que é a falta
da, aliás, o que é conviver com a soberba ou com a falta de humildade, ele praticou primeiro e depois ele colheu também um pouco lá na frente, né? Só que as regras do reino de Cristo estão claras no momento em que Jesus resolveu pegar um pano e lavar os pés dos discípulos. O contexto da ceia. E a discussão entre os discípulos, de novo, era quem era o maioral, quem era mais importante. Então, Jesus tira o manto, pega uma toalha e passa a lavar os pés dos discípulos. Vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês fazem bem, porque eu sou isso mesmo. Isso é pensar com maturidade. A humildade é aceitar de maneira madura. Eu sei quem eu sou, você sabe quem você é, mas isso não me impede de reconhecer você como mais importante, de lavar os seus pés de vez em quando. Eu não vou perder o meu lugar porque eu lavei os seus pés. É o que Jesus estava dizendo. Eu continuo sendo mestre, eu continuo sendo Senhor. Agora, se eu posso lavar o seu pé, por que você não pode lavar o pé do seu vizinho? Foi dessa forma que Jesus, então, começou. Veja que eles andaram 3 anos com Jesus e ainda não tinham aprendido isso. Aliás, eu vi um comentário acho que do pastor Darcy, foi incrível, eu nunca tinha pensado nisso. Disse que uma pessoa, ou foi o Rob, já não sei mais quem falou, disse que uma pessoa resolveu pegar todos os fatos mencionados sobre Jesus e colocar numa ordem os fatos relatados. Se você colocasse dia a dia todos os fatos, isso daria mais ou menos 4 a 6 meses. Jesus teve um ministério de 3 anos. E nós temos quase que 1/6 desse ministério registrado nos evangelhos. Quanto mais Jesus não deve ter feito. Até o João fala, né? Se escrevesse tudo o que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. E esses discípulos viram tanta coisa, mas ainda no final ainda não tinham entendido. E a principal das lições é que eles tinham que aprender, cada um o seu lugar. Cada um o seu lugar. Por fim, Filipenses 4:11. Por fim, coisa nenhuma. Isso é só para você ficar animado. Filipenses 4:11. Digo isto não por causa da pobreza. Paulo tinha recebido uma oferta, né? E ele estava agradecendo a oferta que ele havia recebido. Aí ele fala assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Escreva aí, Glaucia, por favor. A humildade A humildade se satisfaz com o, e agora vamos de latim, hein, gente? Status quo. Pode colocar isso na redação que fica bonito, viu? Mas entre aspas. Status quo da vida. Não sei porque ela quis colocar a letra maiúscula, tá bom, gente. Vírgula. Seja a modéstia, seja a imodéstia. Seja a modéstia, seja a imodéstia. Você pode repetir comigo? Vamos lá. A humildade se satisfaz com o status quo da vida, seja a modéstia, seja a imodéstia. A pessoa humilde não se preocupa se ela tem uma conta recheada no banco ou não. Isso para ela não faz a menor diferença. Especialmente quando ela tem a conta recheada, ela não se preocupa com isso, porque não é isso que faz dela mais importante do que ninguém. E ela sabe disso. O verdadeiro valor da vida não está na situação social, no seu grau acadêmico, né? No recheio da sua conta, na sua situação conjugal, profissional. Imagine o índice que você queira aqui, para que a gente use para categorizar as pessoas. Né? A realização pessoal não está em nada disso. O verdadeiro valor da vida está em quanto nós temos agradado a Deus, por meio daquilo que Deus nos deu. Eu estava hoje ouvindo o pastor Haroldo pregando lá, e ele contou coisas que são de cortar o coração.
Ele disse que nasceu numa família de 5 filhos, ele era o caçula, 4 meninas e depois ele. E ele falou que quando, na sua infância, lá nos Estados Unidos, eles se sentavam à mesa para uma refeição, não era para agradecer pelo alimento. Muitas vezes era para pedir que Deus colocasse alguma coisa na mesa, porque eles passavam fome. Ele disse que a primeira vez na vida que ele teve uma roupa sua, que ele comprou, ele tinha 16 anos. Falou ou não falou essas coisas? Estavam lá ouvindo. Até os 16 anos, toda a roupa que ele usou foi doada por alguém. Isso não é o valor da vida. Um dia ele entendeu que Deus podia usá-lo da forma como ele era. Ele se apresentou para que Deus o usasse. E ele depois falou, e hoje vocês estão aqui desfrutando de tudo isso. Na biografia dele, te aconselho um dia, se você puder comprar, chama-se Canivete nas mãos, esqueci o nome agora. É alguma coisa na mão do marceneiro, alguma coisa assim, do carpinteiro. E ele faz a metáfora, porque o Haroldo lida com madeira, né, ele é muito habilidoso, mas ele fala, eu sou só a ferramenta. Uma ferramenta pode ser muito útil quando bem usada. Se você tiver uma oficina inteira com ferramentas nas paredes, não tiver um carpinteiro que vá lá e sabe o que está fazendo com aquela madeira, com aquelas peças, não acontece nada. O carpinteiro é Deus e nós somos as ferramentas. E ele aprendeu isso na sua vida. Então nós somos sempre levados a analisar nossa vida e a dos outros por essas coisas. Ele entrou na faculdade, não entrou na faculdade, ficou rico, não ficou rico, saiu na capa da revista, não saiu na capa da revista, enfim, várias coisas. Nada disso é importante. Nada disso. O valor da vida não está em nenhuma dessas coisas. Nenhuma delas. E Paulo aprendeu isso. Olha o que ele diz no versículo, no capítulo 3, versículo 4. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais do que todos, circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Qualquer coisa que você possa acrescentar ao seu currículo, que possa torná-lo um pouco mais importante na esfera humana, não tem a menor relevância diante de Deus. Não vai fazer a menor, não vai impressionar o coração de Deus. Não é isso que faz a diferença. Mas um coração terno está disposto a obedecer à voz do Senhor. Isso toca o coração de Deus. E quando divisões na igreja são motivadas por parâmetros como esse, os menonitas que não aceitavam gente que não tivesse sobrenome alemão, a igreja não pode crescer mesmo, só vai crescer com os bebês que nascem ali dentro. Mas quando a igreja entende que pelas portas vão entrar os problemáticos, vão entrar os loucos, vão entrar os complicados, vão entrar os que têm o caráter deformado, eles vão entrar para ser transformados. E eles não vão entrar por aquela porta para eu sair pela outra, ou vice-versa. Eles vão entrar para serem transformados pela influência que nós vamos exercer aqui no meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Deus vai abençoar isso. Deus vai abençoar isso. Quantos aqui chegaram e estão na sua vida, no seu caráter, no seu comportamento, exatamente do mesmo jeito que chegaram, não mudaram nada? Só eu? Se você foi transformado, tem sido transformado, por que não será assim com os outros? Certamente será, né? Por fim, 3 conselhos. Agora, para você defender a sua humildade. 1 Coríntios, capítulo 10, 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, que mais? Fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses 3,17, não precisa abrir, eu vou ler lá.
E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Primeiro conselho para se defender a humildade: pare de tentar impressionar as pessoas. Deus não chamou a gente para impressionar pessoas. A gente se preocupa muito com isso. Quando eles começaram com o Ministério das Flechas, eles fizeram uma postagem e todos ficaram embasbacados, porque na primeira publicação houve sei lá quantas visualizações e acabou ficando até, né? Isso até hoje fez mal para mim. De vez em quando eu pergunto para a Lia, tem gente ainda vendo o que vocês estão fazendo? E ela meio queixosa, diminuiu bastante, no começo foi bastante gente, agora pouca gente olhando. E a gente tende a pensar que o trabalho está piorando porque tem menos gente vendo. Besteira. Deus não mandou a gente fazer nenhuma página na internet para Ibope. Deus mandou a gente pregar o evangelho. Vai chegar aonde tiver que chegar. Às vezes vai chegar em uma pessoa. Porque nós somos tentados pensar assim, o sucesso do trabalho é ter muita visualização. Mas não é necessariamente verdade. O sucesso é chegar nas pessoas certas. Amém? Salmo 73, mais um conselho. Salmo 73, versículo 3. O salmista estava confessando no versículo 2 que ele quase se desviou do caminho de Deus. Por que ele quase desviou? Quando ele viu o versículo 3. Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Quantas vezes nós temos visto pessoas agindo impiamente e prosperando, as coisas dando certo? Semana passada comentei, né? A menina que prestou em medicina, colou, né? E passou para a segunda fase, colando. E a outra crente não passou e foi perguntar para o pai, pastor, né? Pai, olha isso, não é justo. Não é mesmo. O nosso mundo é injusto mesmo. Mas a gente não precisa ter inveja deles. E não são essas coisas que definem o valor da nossa vida. Mas andar de acordo com a vontade do Senhor. Isso que define. Né? O Salmo 73 é um salmo que nos exorta a olhar sempre no final da história. Porque ele fala que quase que resvalaram os pés dele, até que ele olhou para o fim dos outros. Porque Deus vai rejeitar a impiedade. Deus vai rejeitar e condenar toda impiedade. E Deus vai abençoar aquele que obedece a ele. Talvez aqui na terra você nunca veja esse benefício, mas lá no céu você será recompensado por isso. E essa bênção, essa recompensa é eterna. Ela vale mais. Terceiro, 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. O que estava acontecendo aqui? Davi estava saindo e fazendo investidas militares, e sempre com sucesso. E quando eles voltavam, entravam festivos pela cidade, as mulheres da cidade saíam para receber os heróis da guerra. E aí as mulheres inventaram uma canção, e elas cantavam que Saul feriu milhares e Davi feriu 10 milhares. Elas gostavam 10 vezes mais de Davi do que de Saul. E Saul, versículo 8, se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E ele disse, 10 milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? E daquele dia em diante, Saul começou a ver Davi com maus olhos. Qual era o problema aqui? O problema não era que Davi estava ganhando mais do que Saul, é que Saul falou, vou perder o reino, vou perder o trono. Eu preciso dessa posição que eu consegui aqui, eu não posso perdê-la de jeito nenhum. Então ele começou a se aborrecer pelo sucesso do outro. E aqui não é um sucesso conquistado de forma escusa. Aqui era um sucesso que Deus mesmo estava dando. Porque era a bênção do Senhor nos combates de Davi. E Saul começou a se aborrecer. Irmão, nunca permita que o seu coração se aborreça pelo sucesso do seu irmão. Seja ele profissional, seja ele ministerial, seja o que for. Não se aborreça. Se Deus está abençoando, glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe mesmo a vida. Você seja o dono da fundação toda. Não, ele não quer tudo isso.
Mas que Deus abençoe profundamente sua vida, que você, em todas as áreas, você esteja prosperando, porque Deus esteja te guiando lá e que nós nos alegremos ao ver o que Deus está fazendo em sua vida. Porque isso preserva unidade. Se eu começo a me aborrecer porque você está prosperando e eu não, isso vai gerar em mim um sentimento ruim e na primeira oportunidade que houver, e o diabo sabe plantar oportunidades, eu vou começar a criar o sentimento da inimizade. E isso vai espalhar dentro da igreja. Mas a gente não vai permitir isso em nome de Jesus. O objetivo do Senhor é que nós lutemos diligentemente para preservar a unidade do corpo do Espírito. Amém? Vamos orar? Aleluia. Senhor Deus, eu quero dizer a Ti, aqui diante dos meus irmãos, e reconhecer diante do Senhor que nós não somos nada. Nós não temos a pretensão de ser a maior igreja do mundo, nós não temos a pretensão de ser a melhor igreja do mundo, mas nós temos o objetivo de sermos 100% fiéis à Tua palavra. Isso sim, Senhor. Todo resultado positivo que vier daí será o Senhor nos concedendo essas bênçãos. E jamais, jamais, jamais queremos dizer que foi estratégia humana, mente, vocação administrativa, nada disso, foi o Senhor. Mas para isso, Pai, primeiramente, olha para nossos corações. Olha o meu coração. Agora, Espírito Santo, visite cada coração aqui. Tu és o Deus que convence. E se há, Pai, e se há semente de soberba, e se há humildade em algum coração, de qualquer forma, tem sido afogada, em nome do Senhor Jesus agora, peço que o Senhor restaure, o Senhor restaure. O Senhor foi o maior exemplo de humildade. O Senhor fez isso por nós. O Senhor abriu mão da sua glória e veio estar entre nós, pecadores, por causa da tua igreja. Coloque esse sentimento dentro de nós, Pai. Coloque esse sentimento dentro de nós aqui. Para que possamos preservar o vínculo da unidade, Senhor, que há no Espírito aqui. Para que esta igreja seja útil para o Senhor. E que ela seja usada pelo Senhor para mostrar no mundo físico e no espiritual a grandeza da sabedoria do nosso Deus. Que nós possamos glorificar o Senhor com nossas vidas em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à ceia? A paz, igreja. Vou ler aqui 1 Coríntios, enquanto minha esposa vem. Tá deixando o bebê lá. 1 Coríntios 11, versículo 23. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É aqui. O Senhor vai nos buscar e tem um versículo que tem enchido meu coração, que é que ele foi preparar lugar para nós. E no encerramento desse ano, lá na casa do meu pai, ele chegou bem lá no Nordeste, então mais sozinho agora lá no Jaguariúna. Eu tive ministrando lá o que o Senhor colocou no meu coração no encerramento da leitura das palavras de Deus. E de Gênesis a Apocalipse, o Senhor ministrou no meu coração que Ele quer encher.
o paraíso estava vazio. Ele colocou 2 pessoas lá. E Deus veio ministrando essas coisas no meu coração. Logo em seguida, começou a povoar a terra. E aí eu vi várias passagens quando eu fechei a palavra de Deus na última leitura, fechando Apocalipse. O mar estava vazio. Jogaram a rede a noite inteira. Ele foi lá e falou: Lance, o Senhor encheu aquelas águas de peixe. As botijas estavam vazias. Ele falou: pega mais. E foi enchendo. Mas eu comecei a ver tudo isso. E parecia que faltava algo. Até aquela palavra, consumado. Porque aí agora nós estamos cheios. E eu acho que a realização de Deus é poder se manifestar na terra através de nós. E eu pude orar pelos meus pais, falando que a casa dele lá pudesse ser cheia. Eu pude orar por Jaguariúna para ser cheia. Eu não sei como Deus pode fazer aquilo, mas Deus tem um propósito com tudo isso. A cidade é tão vazia que ela estressa você por estar tão vazio. É uma coisa impressionante, Jaguariúna. Mas eu comecei a pensar na obra de Deus. O quanto Deus quer encher este lugar. O quanto Deus quer encher o vazio que está nas pessoas lá fora. O quanto o Senhor quer encher as coisas da nossa vida. E um dia essa mesa poderia estar vazia, mas hoje ela está cheia e preparada para nós. Sabendo um dia que Ele vai voltar. E tem algo vazio lá em cima, esperando para essa igreja encher. Deus tem ministrado essas coisas no meu coração. E eu queria que todos nós viessem ceiar com esse sentimento. Deus tem a capacidade de encher o que for necessário em nossas vidas. As pessoas podem pensar, ele está lá sozinho agora, como é que vai ser tudo isso? Eu glorifico a Deus, que dia a dia, Deus tem enchido o meu celeiro. Deus tem me ajudado na empresa. Deus tem colocado projetos no meu coração. Deus tem feito muitas coisas, porque há um vazio. E Ele quer encher. O que está vazio hoje é cadeiras? Ele quer encher. Hoje, há famílias precisando encher. Vamos povoar. Vamos fazer o que Deus está falando. Mas com a certeza que aquilo que Ele foi preparar para mim e para você lá em cima, um dia vai ser cheio também. Você quer mais cheio? Anuncie o Evangelho onde você estiver. As pessoas têm dúvidas. Teve uma pessoa que eu fui chamado para a confraternização da diretora lá. Encerrou a carreira dela só na minha empresa com 35 anos de empresa. São os mais novinhos lá, a Regina. E eu estava comendo minha carne lá, uma pessoa de conhecimento, inteligência, coordenar tudo que ela coordenou e crescer a empresa do jeito que cresceu, pelos conhecimentos dela também. E eu estava comendo lá minha carninha lá, não tinha muito o que falar, eu estava comendo. Ela chegou aí para mim e falou assim: você é pastor, né? Eu falei: eu sou. Ela falou: como é esse negócio aí? Porque talvez, agora no completar da vida dela, há um vazio. E eu pude falar para aquela mulher lá: foi bom. Deus tem algo para encher na vida daquela mulher também. Eu não sei como é que essas coisas chegam ao meu respeito a vários lugares. Fui para Juiz de Fora, trabalhar lá uma semana para ajudar. Deixei minha família sozinha, Deus guardou. Cheguei lá, todo mundo me conhecia. Como assim? Mas eles me conhecem como crente. Uma pessoa veio realizar um trabalho aqui. O Anderson foi chamado no Uber. Foi bater lá em Jaguariúna, na porta da fábrica. E as pessoas me conhecem como crente. E o que eu quero é encher esse mundo com essa verdade aqui. Você está preparado para cear? Venha sabendo que o Senhor quer encher muito mais tudo em nossas vidas. Amém?
Amém, irmãos. Primeiro, é maravilhoso estar aqui com vocês. Eu sempre vou falar isso quando eu vier, tá? Sinto falta de vocês, tá bom? Ai, ai. Vamos. Logo, logo. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Deus é fiel em tudo. Ele deixou aqui para a gente um legado. Ele deixou um manual. Nós temos um manual. E o bom que o manual que nós temos não é só na nossa vida sentimental, familiar. Esse manual a gente pode usar em todas as áreas. E vamos bem quando a gente usa bem e quando a gente cumpre aquilo que o Senhor nos fala, né? E hoje nós temos prosperado. Hoje as pessoas que nos conhecem veem que há a bênção do Senhor em nossas vidas, porque a gente resolveu obedecer. Eu lembro quando a gente chegou na igreja, acho que já contei aqui algumas vezes, quando nós chegamos na igreja, a dificuldade do bag maior. Não querendo expor meu marido, mas eu acho que o mundo já sabe, você não se incomoda, né, amor? Mas se incomodar, eu não falo. A dificuldade que ele tinha na época, quando nós chegamos na igreja, era entender em relação ao dízimo, à oferta. Essa parte, quando falava em dinheiro, isso mexia muito com ele, né? E aí foi lindo como Deus foi fazendo, né? Aos poucos Deus foi revelando, foi se revelando a ele foi entendendo como é que funciona, e ele viu que depois que ele obedece, as coisas vão bem. E hoje, cada dia que passa, ele tem provado mais disso. E por conta disso, não só nós, mas como os nossos familiares são abençoados através das nossas vidas. Então, isso é pura graça de Deus. Então, eu nunca vou esquecer de mencionar que é graça, favor do Senhor sobre nossas vidas. Então, uma das coisas aqui que eu queria ler um pouquinho com vocês, coisa rapidíssima aqui, que em Deuteronômio, Deus deu para Moisés uma visão. Ele deu para ele uma instrução para ele passar para o povo. E aqui está falando aqui, não precisa abrir, em Deuteronômio 28, 12, o Senhor abrirá o seu bom tesouro do céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém não tomarás emprestado. Só que para isso acontecer, tem um antes lá. No 28:1, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus exaltará sobre todas as nações da terra. É só obedecer. Então, se a gente faz aquilo que o Senhor está pedindo, se a gente cumpre o mandamento dele, é o quê? É fazer de coração. Então, eu quero convidar vocês, com amor, em obediência, a fazer aquilo, a cumprir aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, né? Amém? Então, por favor, tragam dízimos, ofertas na casa do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade em nossas vidas, Senhor. Senhor, eu quero te pedir essa noite, Senhor, que o Senhor venha abrir portas, Senhor, onde não tem. Abre as janelas do céu, Senhor, e derrama a bênção sem medida sobre esse ministério, sobre essa família Água da Rocha, Senhor. Senhor, que nunca falte, Senhor, o pão em casa, Senhor. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, encher os celeiros, Pai. Senhor, derrama sobre a tua bênção, dá entendimento, Senhor, para o teu povo, Senhor, entendimento, Senhor, não só, Senhor, na área financeira, Senhor, mas dá entendimento em todas as áreas, Senhor, para o teu povo ir bem sucedido, Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, que tudo que a gente fizer, Senhor, venha fazer, Senhor, com sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Senhor,
Sustenta a tua casa, Senhor, sustenta o teu povo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ficar de pé. Ramasha, namastere, canta, balabalabachaias. Uria, balabalabach. Levante as suas mãos ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Se somos alguma coisa, é em Deus. Se temos alguma coisa, tudo vem de Deus. Se alguma coisa por Deus foi colocada em nossa mão, é para que a glória seja dele. Se algum louvor, se alguma virtude, seja isso que ocupe a nossa mente e o nosso coração. Ramachia canta, rabalabachara, e a bênção do Senhor repousa sobre nós, porque Ele é abençoador. Porque somos dele, em Cristo, já temos recebido todas as coisas. Que o Senhor possa nos conduzir na fé, para que possamos gozar de toda a plenitude do que Ele já alcançou por nós. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e o amor do Pai, e a comunhão, a bênção, a consolação, a direção, o ensino do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.